Eu tenho em Salto 2 primos, hoje já homens feitos, que aos 12 anos e por decorrência das profundas leituras de Júlio Verne, meteram-se no profícuo desafio de abandonar a casa para viver na mata. Esta fica a 2 léguas da cidade. Ali viveriam primitivamente da caça e da pesca. Certo é que os garotos não se lembraram de levar consigo escopeta e anzóis. Mas, de toda forma, a mata estava ali, com sua liberdade como fonte de felicidade, e seus perigos como encanto. Conta um Conto apresenta de Horácio Quiroga, ou Mel Silvestre. Narração: Marcelo Fávaro. Infelizmente, no segundo dia foram encontrados por quem os procurava. Estavam bastante atônitos ainda, não um pouco debilitados, e para o grande assombro dos irmãos menores, iniciados também em Júlio Verne, ainda conseguiam andar sobre os 2 pés e ainda sabiam falar. Mas a aventura dos 2 Robinsons teria sido mais adequada se tivesse por teatro outra mata menos domingueira. Aqui, nas missões, as escapadas conduzem a limites imprevistos, e a eles foi impelido Gabriel Benincasa, justamente pelo orgulho que tinha de suas botas de tempestade. Tendo Benincasa concluído os estudos de contabilidade pública, sentiu um fulminante desejo de conhecer a vida selvagem. E isto não o induziu o seu temperamento, já que, devido à sua excelente saúde, Benincasa era um rapaz pacífico, gordalhão e de face rosada. Portanto, era suficiente lúcido para preferir um chá com leite e pasteizinhos a quem sabe que fortuita e infernal comida das Martas. Mas, à semelhança de um solteiro ajuizado, que acredita ser o seu dever à véspera do casamento, despedia-se da vida livre com uma noite de orgia em companhia de seus amigos, Benincasa, de igual modo, quis honrar a sua vida regrada com 2 ou 3 choques de vida intensa. Por esse motivo, subia ele o Paraná, a caminho de um obrage, um estabelecimento de exploração florestal, com as suas famosas botas de tempestade. Mal saíra de Corrientes, calçara as suas botas robustas, pois os jacarés das margens já esquentavam a paisagem. Apesar disso, o contador público cuidava muito bem do seu calçado, evitando os arranhões e os sujos contatos. Desse modo, chegou ao obrage de seu padrinho, que desde então teve de conter a afoiteza de seu afilhado. Mas para onde você vai agora? Perguntou surpreso. À mata. Eu quero percorrê-la um pouco, respondeu Benincasa, que acabara de pendurar o Winchester no ombro. Mas, infeliz, você não vai conseguir dar um passo. Siga a picada caso queira. Ou melhor, deixe essa arma e amanhã eu lhe mando um peão para acompanhá-lo. Benincasa abdicou do passeio. Entretanto, foi até a beirada do mato, detendo-se ali mesmo, intentou vagamente um passo adentro, mas prostrou-se quieto. Enfiou a mão no bolso e olhou detidamente aquele emaranhado inextricável, assoviando baixinho sopros incompletos. Depois de observar novamente de um lado a outro a mata, retornou bastante desiludido. Entretanto, no dia seguinte, percorreu a picada central por 1 légua. Benincasa não lamentou o passeio, embora o seu fuzil tenha voltado profundamente adormecido. Pouco a pouco as feras viriam. Na segunda noite elas chegaram, embora tivessem características um tanto peculiares. Benincasa dormia profundamente quando foi acordado pelo padrinho. Ei, dorminhoco, levante-se, senão elas o comem vivo. Benincasa sentou-se bruscamente na cama, deslumbrado pela luz de 3 lanternas de vento que se moviam de um lado para o outro na peça. Seu padrinho e 2 peões lavavam o chão.
O que foi? O que foi? Perguntou, pondo-se de pé. Benincasa já havia sido instruído acerca das curiosas formigas, a que chamamos tanoca. São pequenas, negras, brilhantes e marcham velozmente em colunas de mais ou menos pouco largas. São essencialmente carnívoras. Avançam devorando tudo o que encontram em seu caminho. Aranhas, grilos, escorpiões, sapos, serpentes e qualquer ente vivo que não possa resistir a elas. Não há animal, grande ou forte que seja, que não fuja delas. A invasão doméstica supõe o extermínio absoluto de todo ser vivente, pois não há canto ou buraco profundo em que não se precipite a coluna devastadora. Os cães uivam, os bois mugem, e a todos é imperioso abandonar a casa, sob pena de serem roídos em 10 horas, até o esqueleto. Elas permanecem no mesmo lugar 1, 2 ou até 5 dias, conforme a sua abundância em insetos, carne ou gordura, e tendo devorado tudo, partem, mas não resistem à creolina ou substância similar. E como no obrage há sempre creolina, em menos de 1 hora o chalé ficou livre da tanoca. Benincasa observava de pertinho a placa lívida de uma mordedura no pé. Realmente picam muito forte, disse surpreso, erguendo a cabeça para o padrinho. O padrinho, para quem a observação não tinha qualquer valor, não respondeu. Ao revés, felicitou-se por haver contido a tempo a invasão. Benincasa reatou o sonho, mesmo que sobressaltado toda a noite por pesadelos tropicais. No dia seguinte, adentrou mata, desta feita empunhando facão, pois afinal compreendera que este lhe seria muito mais útil do que o fuzil. Mas é certo que o seu pulso não era nenhuma maravilha, e a sua habilidade muito menos. De qualquer maneira, trinchava os ramos, açoitava o rosto e talhava a bota. Tudo de uma só vez. A mata crepuscular e silenciosa logo o enfadou. Dava-lhe a impressão exata, de resto, de um cenário visto de dia. Da ativa vida tropical não há nesta hora mais que o teatro gelado. Nenhum animal, nenhum pássaro, quase nenhum ruído. Benincasa já retornava quando um zumbido lhe chamou a atenção. A 10 metros, num tronco oco, pequenas abelhas aureolavam a entrada do buraco. Aproximou-se com cautela e viu, no fundo da abertura, 12 bolas escuras, do tamanho de um ovo. É mel, disse a si mesmo o contador público com íntima gula. Devem ser bolsinhas de cera, cheias de mel. Mas entre ele e Benincasa e as bolsinhas interpunham-se as abelhas. Depois de um momento de descanso, pensou em fogo. Faria uma boa fumarada. Quis a sorte que, ao se acercar o ladrão, cautelosamente com a folhagem úmida, 4 ou 5 abelhas pousassem na sua mão, mas sem picá-la. Em seguida, Benincasa colheu no ar uma delas e, pressionando-lhe o abdômen, constatou que não tinha ferrão. Sua saliva, já leve, se refinou em melífica abundância. Maravilhosos e bons animaizinhos! Num instante, o contador desprendeu as bolsinhas de cera e, afastando-se um bocadinho para escapar ao pegajoso contato das abelhas, sentou-se numa raiz de árvore. 7 das 12 bolas continham pólen, mas as demais estavam repletas de mel. Um mel escuro, de sombria transparência, que Benincasa experimentou gulosamente. Tinha o gosto de alguma coisa. De que seria? O contador não conseguia apurar. Certamente de resina de frutas ou eucalipto. Por igual motivo, o denso mel deixava a boca um ranço acre. Mas, em compensação, que perfume! Que perfume! Benincasa, uma vez bem seguro de que umas 5 bolsinhas já lhe seriam úteis, pôs as mãos à obra. Sua ideia era simples: manter suspenso sobre a boca o favo gotejante,
Mas como o mel era espesso, teve, depois de haver permanecido meio minuto com a boca inutilmente aberta, de ampliar o buraco. E então o mel aflorou, adelgando-se em pesado fio até a língua do contador. Um após o outro, os 5 favos se esvaziaram na boca de Benincasa. Foi inútil suspender os favos por mais tempo, sobretudo porque já espremera as bolsinhas até esgotá-las. Teve que resignar-se. Entretanto, a posição da cabeça virada para o alto o deixou um pouco tonto. Pesado de mel, quieto e com os olhos bem abertos, Benincasa contemplou novamente a mata crepuscular. As árvores e o sol adquiriam posturas demasiadamente oblíquas e sua cabeça acompanhava o oscilar da paisagem. Que tontura estranha, pensou o contador. E o pior de tudo é que, ao levantar-se e intentar um passo, viu-se obrigado a cair de novo sobre o tronco. Sentia o corpo como chumbo, sobretudo as pernas, como se estas estivessem imensamente inchadas, e os pés e as mãos formigavam. É muito esquisito, esquisito demais, repetiu estupidamente Benincasa, sem perscrutar o motivo daquela estranheza. Era como se houvesse formigas. A Tanoca, concluiu, e de súbito, secamente, num espanto, faltou-lhe a respiração. Deve ser o mel. É venenoso. Eu estou envenenado. E num segundo esforço para reerguer-se, os seus cabelos eriçaram-se de terror. Não podia sequer se mover. Agora, a sensação de chumbo e o formigueiro subiam até a cintura. Por um instante, o horror de morrer ali, miseravelmente só, longe de sua mãe e de seus amigos, lhe coibiu qualquer meio de defesa. Eu vou morrer agora. Já eu vou morrer. Eu não consigo sequer mover a mão. Constatou em seu pânico que não tinha febre nem a dor na garganta e que o coração e os pulmões conservavam o ritmo normal. Sua angústia mudou de forma. Eu tô paralítico. É a paralisia. E ninguém vai me encontrar. Mas uma visível sonolência começava a apoderar-se dele, deixando-lhe intactas, todavia, as faculdades mentais, ao passo que a tontura se acelerava. E assim, acreditou notar que o solo oscilante tornava-se negro e se agitava vertiginosamente. Outra vez veio-lhe à memória a lembrança da Tanoca, e em seu pensamento fixou-se, como uma suprema angústia, a possibilidade de que aquilo negro que invadia o solo ainda teve força para suplantar este último espanto, e então lançou um grito, um verdadeiro alarido, em que a voz de um homem recobra a entonação de criança apavorada. Por suas pernas subia uma célere coluna de formigas negras. Em sua volta, a Tanoca devoradora escurecia o solo, e o contador sentiu, sob a cueca, um rio de formigas carnívoras a subir. Finalmente, 2 dias depois, o padrinho o encontrou, sem a menor partícula de carne, o esqueleto vestido, com as roupas de Benincasa. A Tanoca, que ainda zangava pelo lugar, e as bolsinhas de cera deram-lhe claramente a explicação. Não é comum que o mel silvestre contenha tais propriedades narcóticas ou até mesmo paralisantes, mas pode-se encontrá-lo ainda assim. Flores com iguais características abundam nos trópicos, e o sabor do mel denuncia, na maioria dos casos, a sua condição, como o gosto de resina eucalipto que Benincasa julgou sentir. Fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Esse é um conto de terror
que traz aí uma morte horrível. Eu acho que as pessoas falam muito sobre o tipo de morte horrível que se pode ter, e muitas recorrem ao afogamento, outras falam sobre morrer queimado, porém, acredito eu que esta é uma das terríveis formas de se morrer, num ataque mortífero de formigas, né? E aqui na América do Sul a gente sabe que nós temos aí verdadeiras máquinas de matar em bando, que são essas formigas pequenas, gigantes. No último filme do Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal, né, que teve agora que eu falo em 2008, né? Porque os outros são muito mais antigos. Mas esse último tem uma cena bem espetacular de ataque de formigas, né? Então, provavelmente podem ter sido influenciados pelo maior contista uruguaio, que é Horácio Quiroga, nascido em 1878 e morto em 1937. Ele é famoso por seus contos que geralmente tratam esses eventos ora fantásticos, ora macabros, nessa linha de Edgar Allan Poe. Ele também era um fã do Edgar Allan Poe, mas ele foge dessa influência do Poe, trazendo contos relacionados à selva. Então, a gente sabe aí que no começo, na virada do século XIX para o século XX, haviam muitos lugares ali no Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina, que tem vastas florestas, como ocorre ainda em quase toda a América do Sul. E um dos contos mais famosos do Horácio Quiroga é A Deriva, né? A Deriva, com crase aí, né? Que traz justamente um conto que traz essa ideia de como é morrer na floresta, numa situação muito adversa, muito difícil, mas ligado a cobras, serpentes aí. Então, eu li também aqui, já tem uns 2 anos que eu li, 2 anos e meio, A Deriva, do Horácio Quiroga, e também li deste mesmo escritor, A Galinha Degolada. Por isso que eu li hoje do Horácio, porque ontem eu falei da Galinha Degolada, quando eu li um conto do Nelson Rodrigues, o conto horrível, terrível, que se chama Cemitério de Bonecas. E aí eu tentei puxar na memória quais são os contos que mais me deixaram mal, né? Aquele conto que é tão pesado que você preferia não ter lido, né? Mas já que leu, não tem como desler. Então, eu dou risada de cada coisa, eu sou muito cringe. Sou um tiozão mesmo. Esses dias eu tava no McDonald's com meu filho, eu tenho um menino pequeno, eu pedi lá o McLanche Feliz, aí o menino perguntou um rapaz nessa geração Z aí, millennial, não, geração Z, ele, mas qual é o brinde que você quer? Eu falei, pode ser o Frajola mesmo, né? Aí ele virou pra menina do lado que trabalhava com ele e perguntou, qual é mesmo o Frajola? Essa geração não sabe. Meu, eu dei tanta risada. A geração não sabe nem quem é o Frajola mais e quer tirar sarro com a gente. Por isso que eu falo que o que aconteceu em 2008 foi ontem, né? Eles eram bebês, agora já estão aí no mercado de trabalho. Mas voltando ao conto, A Galinha Degolada é um deles, assim como Porcos, da Júlia Lopes de Almeida, assim como o próprio Cemitério de Bonecas. Então, A Negrinha, do Monteiro Lobato, são contos que são pesadões, mas que fazem o seu papel de denunciar até onde vai o terror humano, o terror com coisas que são reais e podem ocorrer. Além desses 2 contos do Horácio Quiroga, eu também li O Travesseiro de Penas, que é um conto de mistério muito interessante, vale a pena ouvir. Então, esse Quiroga, ele tem uma loucura muito trágico, né? Ele, quando foi diagnosticado com câncer, acabou cometendo suicídio, em 1937, ingerindo uma dose letal de cianeto. Então esse é um daqueles escritores que fugiram da vida por meio do suicídio. E a sua obra mais conhecida é o Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Cuentos de Amor, de Loucura e de Muerte, de 1917, tá aí. E denunciam
essa que é uma paixão, um fascínio que eu particularmente não tenho pela morte, acidentes, doenças, né? Então Quiroga tinha esse namoro que outros como Baudelaire, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe também compartilhavam. E se você for estudar a vida desse Horácio Quiroga, tem umas coisas muito estranhas na biografia dele e que te deixa até meio que te faz entender por que no final da vida ele decidiu por ela, né, pela morte. Mas não é só de coisas ruins que passou a vida dele. Em 1897, ele, então com 20 e poucos anos, quase 20 anos, né, faz uma viagem de bicicleta de Salto a Paissandu, uma proeza na época. Hoje já é uma proeza viajar de bicicleta, e essa paixão, eu sou adepto à cicloviagem. Um dia eu moro aqui em São Paulo, faço aquelas treinos um pouquinho mais longos, né? Longo assim, né? Para um cara da minha idade, 40 anos, mais de 100 quilos, gosto de pedalar acima dos 50 quilômetros. Para quem é mais novo, 50 quilômetros é fichinha, né? Mas eu gosto, sim, gostaria um dia de pegar e ir para Minas Gerais pedalando, sabe? Essas coisas assim eu gosto, né? Tem um professor amigo meu que tem 60 anos, ele vai todo ano para Aparecida, né? Daqui de São Paulo, pega a Dutra e vai, são 170 km, né? É bem interessante isso. E o Quiroga era um desses apaixonados por bicicleta. Olha que coisa incrível! Tanto que na imprensa de Salto aparece seu primeiro artigo sobre o ciclismo. Ó, que coisa interessante! Inclusive, 3 anos depois, em 1900, ele vai à Europa e em Paris participa de uma corrida de bicicleta. Olha só! E concomitante a isso, ele vai participando de concursos, de conto, entendeu? Mas essa coisa aí da morte, principalmente por disparos acidentais, sempre teve presente na vida dele. Tanto que o próprio pai dele, o Prudêncio Quiroga, em 1979 ali, de 79 a 89, não tem direito a data aqui na fonte que eu estou usando, da editora LIPM, né? Diz que ele foi vítima de um disparo acidental de sua própria arma. Alguns falam que não foi casual, mas que o pai dele morreu. E depois de alguns anos, o próprio Horácio Quiroga mata o poeta Federico Ferrando com um tiro acidental de pistola. E ele diz que ele ficou tão desesperado com isso que ele tentou se suicidar num poço. E os amigos conteram, e depois de provar sua inocência, ele vai para Buenos Aires. Ele fala, eu acho que o clima ficou meio pesado aqui para mim, eu vou embora para Buenos Aires. Ele é uruguaio, né? E acaba se mudando para a Argentina. Sabe que é só atravessar ali aquela baía, né? Hoje em dia tem um barco gigantesco que faz essa travessia de Montevideo a Buenos Aires. E aí ele se casa, acaba se casando com uma de suas alunas e vai morar no meio do mato. Tem uma fazenda ali que ele comprou algumas terras, e a esposa dele não gostava dessa vida na selva, né? E acaba que são vários desentendimentos, e o Quiroga bate o pé, continua trabalhando afanosamente em suas plantações, até que em 1915, né, finalzinho do ano, Ana Maria, sua esposa, se suicida, ingerindo forte dose de veneno, né? Então, tá aí mais um acontecimento trágico na vida do Quiroga, que permanece com os 2 filhos pequenos. E aí, no ano seguinte, publica os Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Aí eu acho que ele já tinha uma boa base para construir um livro com esse nome. E aí tem algumas passagens interessantes. Em 1921 conheceu Jorge Luis Borges, um dos maiores contistas da história. E em 1922 acabou sendo designado pelo presidente do Uruguai a vir ao Rio de Janeiro como membro da Embaixada Uruguaia aos festejos do centenário da independência brasileira. E aí ele casa de novo e tem mais uma filha e volta para o isolamento, e a mulher também não gosta do isolamento, começa a brigar de novo, até que em 1933
o seu ex-protetor, né, o presidente que havia lhe concedido alguns cargos, né, acaba se suicidando também, o ex-presidente Balthasar Brum, e aí ele é destituído do seu cargo público e os problemas financeiros aparecem. Até que a crise conjugal se agrava e a segunda esposa dele, Maria Helena, retorna a Buenos Aires com a filhinha e na solidão da selva, o que ele começa a ler? Dostoiévski. E, além do Dostoiévski, eu tô vendo aqui, entre eles Hemingway. E nesse inteirinho ele começa a passar mal, viaja para Buenos Aires para saber o que ele tem, e os médicos revelam que seu mal é irremediável, um câncer gástrico, e vendo-se sozinho numa situação muito difícil, já na fila da morte, com o câncer em estado avançado, ele não aguenta a barra e se suicida com cianureto. E nos anos seguintes, mais algumas personagens que tinham contato com ele, como a Maria Helena, também se suicidam. Então isso aqui é uma história que é preciso chamar muita atenção para esse problema é um problema, um mal do século aí, que é a depressão seguida do suicídio. E que a gente vê que existem tantas nebulosidades ainda em cima desse assunto. Precisa ser muito tratado com seriedade, com acompanhamento médico, usando sempre os avanços científicos que a gente tem e humanizando sempre tentando dar um apoio necessário a quem sofre dessas doenças que podem levar ao terrível suicídio. Então, o que vocês acharam desse conto das formigas? Eu achei bem interessante. Eu achei que, assim, claro, né, não tem um plot twist, não tem um ápice ali que a gente possa falar assim, nossa, me surpreendi com o final, já que às vezes não é essa a intenção do escritor, tanto que ele já deixou logo no início, no nome do conto, o mel silvestre, né? Aquele mel da selva, que pode ser perigoso, né? Então aí, muito interessante, gostei, viu? Horácio Quiroga, um mestre do conto, traz grandes impactos com poucas linhas. Até a próxima e tenha uma ótima semana.